as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Oh, Espírito de Deus, o Senhor tem total liberdade neste lugar. O Senhor tem total liberdade neste lugar para, através das Sagradas Escrituras, tocar cada coração aqui esta noite, ir de encontro a cada necessidade, trazendo a manifestação da tua presença, da glória do Deus poderoso, curando feridas na alma, libertando, fazendo com que cadeias caiam por terra e que o seu povo possa andar na liberdade que o Senhor para nós já conquistou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Pode sentar. Obrigado, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Muito obrigado pelo seu louvor. Vocês estão bem? Prontos para receber mais uma porção da palavra de Deus? Eu tenho dito que a palavra de Deus ela nos promove. E você está pronto para ser promovido para mais um nível, para ser elevado a um nível superior esta noite, à medida que a palavra de Deus é liberada para a sua vida, amém? Eu quero que você abra comigo hoje à noite, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24.
1 Pedro 2, 24. Diz assim o texto da palavra de Deus: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A Bíblia declara nos evangelhos que um homem aleijado chegou para receber a oração de Jesus, para ser curado. E ao invés de Jesus orar a respeito da cura dele, Jesus disse: os seus pecados te são perdoados. E os fariseus questionaram Jesus por essa atitude. Quem é este que até mesmo pecados perdoa? E Jesus levantou a seguinte questão: qual é mais fácil, perdoar pecados ou dizer ao paralítico: levanta-te e anda? Porque Jesus sabia que eles estavam em seus corações questionando. Agora, por que Jesus faz essa pergunta de qual é mais fácil, se é perdoar pecados ou curar as doenças? A resposta está aqui neste texto que nós lemos esta noite. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Por suas chagas sarados. Ou seja, naquela mesma cruz, onde Jesus estaria levando as nossas enfermidades, Ele estaria levando também os nossos pecados. A provisão era plena, e ela atingia os dois níveis, tanto a cura espiritual, a cura da alma, quanto a cura do corpo físico. Então, por isso Jesus ele pergunta: qual é mais fácil? Se no dia que eu for subir até aquela cruz, eu estarei carregando sobre o madeiro, no meu corpo, tanto os seus pecados, como também as suas enfermidades. Então, qual é mais difícil, ou qual é mais fácil? Um dos dois ali. Para mim não faz diferença. Na mesma cruz que eu vou subir, eu estarei levando sobre o meu corpo tanto os seus pecados como suas enfermidades. Então a Bíblia ela coloca-nos numa posição de perdoados e sarados. Nós estamos perdoados, livres do pecado, bem como livres das consequências, das doenças e enfermidades. Jesus fez o trabalho completo, consumou a obra de nos libertar tanto dos nossos pecados como das nossas enfermidades. E então nós fomos justificados e vivemos neste mundo como se o pecado para nós nunca mais existisse. Você sabia que Deus olha para você, Ele não vê pecado em você? Ele não vê pecado em você. A Bíblia fala assim em Miqueias, que Ele tornará a lançar mão dos nossos pecados e os lançará nas profundezas do mar. E eu li que um escritor uma vez colocou uma placa lá ainda: proibido pescar. Então não vá buscar os seus pecados, eles foram colocados sobre o corpo de Jesus Cristo naquele madeiro. Não vá buscar de volta os seus pecados, uma vez que Jesus Cristo foi sacrificado, carregando sobre Ele mesmo todos os seus pecados e todas as suas doenças. O sacrifício vicário foi suficiente. O sacrifício foi de uma vez por todas, e Ele te libertou, meu irmão. Se você tem carregado um fardo de culpa e de condenação, fique sabendo, não é Deus que está colocando esse fardo sobre você.
se você vive assombrado, com medo de não ser aceito diante da presença de Deus, porque uma acusação, uma condenação, uma culpa está sobre você, você precisa ficar sabendo que Deus não sabe nem mesmo do que você está falando. Ele nem sabe do que você está pensando. Você está aí se condenando e pensando, poxa, mas eu errei, eu fiz aquilo outro. Deus fala, quando? Quando Deus pegou aquelas atrocidades de Hitler, quando Ele pegou toda a maldade e crueldade do ser humano e colocou sobre o seu Filho Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, Ele estava crente que aquilo valeria a pena. A Bíblia diz em Isaías 53 que quando ele olhasse para o penoso trabalho da sua alma, ele se sentiria satisfeito, porque valeu a pena. Para que nenhum de vocês aqui esta noite vivesse sob o jugo do pecado ou da condenação. Não há mais pecado sobre você para Deus. A questão do pecado para Deus já foi resolvida de uma vez por todas. E você é um homem e uma mulher livre. Não deixe Satanás te acusar. Não deixe Satanás te condenar. Não deixe com que os pesos que o inimigo quer colocar sobre você te tirem da liberdade que você pode ter na presença de Deus, porque você está livre. Ele fez o trabalho completo. Qual é mais fácil? Qual é mais fácil para Deus? Curar você de uma doença, de uma enfermidade? Ou perdoar os seus pecados? Quando Ele mesmo levou sobre Ele todos os seus pecados e todas as suas enfermidades, e te tornou livre, completamente livre. Eu quero ensinar para vocês aqui esta noite a respeito do perdão de pecados, a respeito da vida que você recebeu em Deus através de Jesus Cristo. Mas nós temos nos deparado nos últimos dias, você que acompanha pelas redes sociais e conhece o movimento da graça, existe um movimento da graça, existe um movimento chamado movimento da graça, que é a graça exagerada, ou a extrema graça. Nós acreditamos na graça de Deus, já pregamos sobre isso, e nós cremos na palavra de Deus que a graça nos é colocada e nos é disponibilizada. Mas nós temos que nos atentar para os ensinos distorcidos que alguns homens começam a levantar a respeito da palavra de Deus. E esses ensinamentos da extrema graça, nós precisamos abordar esse tema, esse assunto, porque muitas vezes as pessoas, nós não temos controle sobre as redes sociais e sabemos que você pode ter ouvido algo a respeito disso. E o movimento da graça extrema, nós chamamos de graça extrema porque vai um pouco além daquilo que nós entendemos ser a palavra de Deus, tem ensinado que uma vez que Jesus levou os nossos pecados e nos perdoou, Ele já nos perdoou dos nossos pecados passados, presentes e futuros. E isso é verdade, claro que Ele fez isso. Mas com base nisso, eles têm ensinado de que então não precisa mais nem pedir perdão para Deus. Já está perdoado, Ele já carregou os nossos pecados passados, presentes e futuros. Então a gente pode andar por aí de boa, não precisa nem se arrepender mais, não precisa mais ter quebrantamento, pedir mais perdão. E isso, irmãos, tira o quebrantamento das nossas vidas. É uma doutrina peçonhenta, eu preciso falar desse jeito. É uma doutrina que tira o quebrantamento da igreja, tira a tristeza do coração por ter errado e feito algo contra Deus. Nós não podemos deixar com que nos roubem o quebrantamento. Nós não podemos deixar que nos roubem as lágrimas da tristeza por nós termos feito algo que fere a palavra de Deus. Nós não podemos permitir isso. E tem se levantado esse ensinamento. Não é necessário mais, uma vez que nós fomos perdoados dos nossos pecados presentes, passados e futuros. Por que pedir perdão se já está perdoado?
Ou seja, se formos levar por esse ponto de vista, então não é necessário mais declarar cura, porque Ele também carregou a nossa doença sobre a cruz. O mesmo Jesus que carregou as nossas enfermidades, carregou os nossos pecados. E uma vez que Ele carregou as nossas doenças, então não deveríamos mais também falar sobre cura, declarar que estamos curados em Cristo Jesus, declarar que somos prósperos. O que nós precisamos entender é que em todas as dispensações, Deus sempre colocou o homem como participante dos seus projetos. A graça não tira de nós a nossa responsabilidade. A graça não tira o nosso posicionamento de filhos responsáveis de se colocar diante da presença de Deus, assumindo o nosso papel. Deus não fez robôs. Quando Ele diz, então já perdoei seus pecados, presente, passado e futuro, e você vai vivendo ali como um robô, simplesmente as coisas caindo sobre você como cereja madura. Não é assim que acontece. Se as coisas acontecessem naturalmente ou automaticamente, como alguns têm ensinado, o que destacaria então a honra e a fidelidade? Como a honra e a fidelidade seriam destacadas? Se tudo já está, a graça diz que tudo já está feito, nós já recebemos tudo pela graça. Então por que a Bíblia fala tanto sobre fidelidade? Porque a Bíblia fala tanto sobre honra. Como destacaríamos a honra se a graça já fez tudo por todos e todos vão participar do mesmo jeito das coisas? E nós sabemos que isso não é verdade simplesmente pelo fato de olhar para a vida das pessoas. Nem todas as pessoas estão vivendo igual, no mesmo nível de graça e recebendo as mesmas coisas de Deus. Se debaixo da graça nós não precisamos fazer mais nada, vamos então começar a arrancar as páginas da Bíblia que falam sobre fidelidade, que falam sobre honra. A Bíblia é enfática ao declarar destaque para a honra e para a fidelidade, sim ou não? Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com os ensinamentos, com tudo aquilo que nós estamos ouvindo na internet, ou nas igrejas, em alguns lugares, que infelizmente homens têm se levantado com doutrinas enganosas e têm conseguido enganar muitas pessoas do corpo de Cristo. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios. Sem isso aqui. Vou me arrumar aqui. Depois a gente edita lá. 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 3. Aliás, vamos ler 2 Coríntios 11, do 1 até o 3. O apóstolo Paulo está diante da igreja de Corinto. E a igreja estava recebendo ali ensinamentos de homens, ou ensinamentos que não condiziam com as sagradas escrituras. E Paulo, como ministro da nova aliança, como um guardião da doutrina de Cristo, se levanta. E nesta carta que ele envia aos Coríntios, ele escreve: quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossa mente e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo, como um pregador do Evangelho da Nova Aliança, um pregador da graça, se levanta com um zelo pela igreja. E é esta a preocupação que se levanta nos nossos corações como ministros do Evangelho. E a nossa preocupação com o corpo de Cristo, de que doutrinas falsas venham roubar de vocês o melhor de Deus. Então Paulo, na sua autoridade apostólica, se levanta
E diz, vocês agora, porque ele estava falando com energia com a igreja de Coríntios. Então ele fala, suportem um pouco agora na minha loucura, se é que parece loucura para vocês. Mas o que importa é que eu venha até vocês para instruí-lo na palavra, para vos apresentar como uma virgem pura diante do Senhor. De modo que vocês não venham a ser enganados e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Agora falando em simplicidade, irmãos, com uma simplicidade ou uma sutileza tão grande também esses ensinos se infiltram no meio do corpo de Cristo, a ponto de enganar muitos. Por isso nós os exortamos a ficarem perto da palavra de Deus. Por isso nós animamos vocês a separar tempo para estudar a palavra. Separar tempo para ler os livros que nós indicamos a vocês. Tem alguém aqui esta noite que nunca leu nenhum livro? Não precisa levantar a mão não, mas pensa com você. Tem alguém aqui esta noite que nunca leu nenhum livro do irmão Reagan? Não precisa levantar a mão, para não se expor. Por que o irmão Reagan? A visão da palavra da fé, irmãos, é a visão que o nosso ministério tem, nosso ministério carrega. Você que se submete à nossa visão, a visão do verbo da vida, a visão do rema, a palavra da fé. Se você veio para a nossa igreja e tornou-se um membro da nossa igreja, é porque você concordou com a nossa visão, com a nossa doutrina, não é verdade? E o irmão Reagan, ele é alinhado com essa doutrina que nós ensinamos, a respeito da fé, a respeito da redenção, a respeito do perdão, a respeito daquilo que nós somos em Cristo, daquilo que Cristo é em nós. Então você precisa se dedicar à leitura dos livros que nós indicamos, principalmente os livros do irmão Reagan. Primeiramente, claro, a palavra de Deus. Você precisa gastar tempo com a palavra, irmão. Não dá para aceitar que você passe uma semana inteirinha sem sequer pegar a palavra de Deus e ler pelo menos um capítulo. Você não pode aceitar isso. Não pode, irmão. Você, como um cristão verdadeiro, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Um evangelista do século passado chamado F.F. Bosworth, ele fala assim: as pessoas, elas se alimentam com pelo menos 3 boas refeições por dia. Isso faz com que os seus corpos fiquem bem alimentados e cresçam, se desenvolvam. Então elas alimentam o seu homem físico, o seu homem natural, com pelo menos 3 boas refeições por dia, ao passo que dão ao seu espírito um lanche frio por semana. E depois elas perguntam: por que será que eu não tenho tanta fé? Por que será que a minha fé não funciona? Como a sua fé vai funcionar se você não a alimenta? A Bíblia declara em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Através do conhecimento que você adquire, que você tira da palavra, que a sua fé vem. Então, ouça-me esta noite: a sua fé nunca será maior do que o seu conhecimento da palavra. Ah, mas eu sou da fé, eu sou é nada. Dependendo do nível de conhecimento que você tem da palavra, a sua fé, entende? A sua fé nunca, não adianta, a sua fé nunca vai estar acima do seu conhecimento da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se alimentar da palavra, crescer na palavra. Então é balela, mas eu oro 7 horas por dia, mas não lê a palavra, a fé não vai crescer só por causa da oração. Mas os discípulos oraram para Jesus, disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Mas quem disse que Jesus respondeu essa oração? Orar, eles oraram, né? Falar, até papagaio fala, né? Então, irmão, não adianta, a sua fé nunca irá além do seu conhecimento da palavra de Deus. E nós estamos aqui salvando a sua vida esta noite, amém? Eu fico pensando, que dó de você, se você está nessa situação de que fica uma semana inteirinha sem olhar para a palavra de Deus. É triste, irmão, é muito triste isso. Não deixa isso acontecer, não. Não se permita. Não se permita.
Tenha uma vida devocional com a palavra de Deus. Agarre-se à palavra. Cresça, desenvolva-se espiritualmente. Cresça para a maturidade espiritual. Não deixe ser enganado pelas doutrinas erradas que se levanta. Fica que nem um passarinho com a boca aberta na internet, só recebendo tudo que quanto é pregação, tudo quanto é leitura. O passarinho fica ali com a boca aberta esperando a mamãe, né, jogar um negócio lá e blau. Não faz isso, meu irmão. Pega os livros que a gente indica para vocês e leia. Coma, devore os livros. Devore a palavra de Deus. Fique cheio da palavra, a ponto de você servir, como Paulo diz, como uma epístola viva, conhecida e lida por todos os homens. Quando as circunstâncias da vida tocar em você, você vai ser como uma esponja molhada, encharcada. A circunstância toca e a palavra sai. Sabe a esponja, quando você toca na esponja, a água sai? A circunstância bate em você, a palavra sai. Está escrito, está escrito, está escrito. Se o próprio Jesus Cristo, quando estava sendo tentado pelo diabo, venceu desta maneira, você pensa que você vai vencer como? No grito? É pela palavra, irmãos. Pode até gritar se quiser, mas grite a palavra. A palavra. Está escrito. Está escrito, eu não sou um falido, eu sou próspero. Está escrito, praga nenhuma chegará à minha tenda, eu sou curado, eu sou sarado. Está escrito, eu sou uma nova criatura, o pecado já não tem mais domínio sobre mim. Está escrito. Amém? Mas voltando aqui então à doutrina, à palavra, ao perdão dos pecados. A Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui este texto de 1 João está mostrando o nosso ato de reconhecimento, de quando errarmos, nós confessarmos diante de Deus o nosso pecado. Provérbios fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Por que querem nos roubar o quebrantamento? Por que querem nos roubar o arrependimento? Por que querem roubar o reconhecimento de quando errarmos diante de Deus? Nós não somos uma família espiritual? Bem-vindo à família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Muitas vezes esse ensinamento ele é muito sutil, porque parece que é verdade. Por exemplo, eu sei que eu perdoo os meus filhos por quaisquer erro que eles cometerem. É incondicional isso. Se o meu filho errar contra mim, ele já tem o meu perdão. Eu que sou um ser humano, um homem natural, porque eu o amo, ele já tem o meu perdão. E o meu perdão para a vida do meu filho não está condicionado se ele vai me pedir perdão ou não. Mas não é lindo quando há um reconhecimento, um quebrantamento, e o meu filho vem diante de mim e me pede perdão: pai, eu errei contra você, eu fiz isso. O que isso traz? Traz de volta, restaura o relacionamento, a harmonia no relacionamento, sim ou não? É dessa forma que nós temos que ser com Deus, devemos ser com Deus. Quando nós entendemos pela palavra que nós somos livres do pecado, que Ele já nos perdoou. Aliás, a Bíblia fala assim que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas o que nós precisamos entender esta noite é que existe a verdade posicionada e a vitalidade da verdade. Difícil, né? Existe a verdade posicionada. Uma vez que Cristo Jesus, na redenção, nos redimiu, nos livrou do pecado, isso é um ato consumado, é uma verdade posicionada, está aqui estabelecido. Jesus fez. Mas a vitalidade da verdade, o que significa isso, irmão? Fala mais fácil, né? É viver aquilo que Jesus fez. Vitalidade, viver aquilo. Então, de acordo com a verdade posicionada, Jesus já nos redimiu, já nos libertou, já nos perdoou. Mas agora nós vamos viver isso. Como que nós vivemos?
através do falar, através da palavra, de tomar posse, de se apropriar daquilo que Jesus fez. Não obstante Ele já ter levado os nossos pecados e já ter nos perdoado, e a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Não obstante isso ter acontecido, existe uma parte que Deus deixou para que o homem desempenhasse, que é se levantar, assumindo a posição de filho, assumindo a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus. Se tudo fosse automático, até mesmo o mundo teria sido criado automaticamente. Mas o que Deus fez para criar o mundo? Falou. Se o próprio Deus falou para que algo acontecesse, e não foi simplesmente com uma varinha mágica, né? A maneira como Deus faz as coisas é falando, e nós como filhos de Deus, também vamos agir como Deus, nós vamos falar. E é maravilhoso quando nós nos quebrantamos diante de Deus, e reconhecemos quando erramos. Imagine, irmãos, não, a palavra diz que eu já estou, acabou de errar, vamos lá, fez né? A palavra diz que eu já estou perdoado, aleluia, obrigado Senhor pelo perdão. Acabou o quebrantamento, sabe? É isso que o inimigo quer fazer. Quer roubar o quebrantamento, quer roubar o choro do coração arrependido, de que se derrama diante de Deus em lágrimas, triste, porque errou. Não vamos deixar isso acontecer, irmãos. Nós precisamos nos quebrantar diante do nosso Deus, mesmo entendendo que Jesus Cristo sim foi imolado, foi sacrificado por nós, levou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, que para Deus o pecado foi um caso resolvido, mas nós temos a nossa parte a desempenhar em todas as dispensações, em todos os tempos, na história da igreja, ou antes da história da igreja, no tempo antes da era da igreja, na era da lei de Moisés, até mesmo antes da lei, Deus deixou um papel para o homem desempenhar. O plano original de Deus era o jardim do Éden, sim ou não? E a Bíblia diz que veio para trazer de volta o que se havia perdido. Mesmo no jardim, o homem colocado como o Senhor no jardim, Deus colocou papéis para que o homem desempenhasse. Então sempre haverá a nossa parte a desempenhar. E no que diz respeito ao perdão de pecados, nós precisamos sim entender que nós precisamos nos quebrantar diante de Deus quando errarmos, admitindo os nossos erros, admitindo as nossas falhas, mas também entendendo que o nosso Deus está pronto para nos perdoar. Não é necessário também ficar naquela lamúria, implorando o perdão que nós já temos em Cristo. Porque também existe dois extremos. Existe um extremo que não pede perdão, que não se arrepende, e um extremo que não se perdoa, ou que acha que Deus não perdoou. Será que Deus me perdoou? Eu não senti que Deus me perdoou. Quer você sinta, quer não, Deus já te perdoou em Cristo. Quer você sinta arrepio, chore ou não, Deus já te perdoou em Cristo Jesus. E você precisa aceitar o perdão, porque existem também pessoas que não se perdoam. Existem pessoas que ficam ali, segurando o pecado delas mesmas. Coloca diante de Deus e não acredita que Deus a perdoou. Ela chega com o pecado dela e fala: Senhor Deus, aqui está o meu pecado, me perdoe, Deus. Esse peso no meu ombro, eu coloco diante do Senhor, me perdoa. Aí ela não acredita que Deus perdoou. Quando ela levanta da oração, ela sai com o pecado de novo, com o peso de novo. E essa pessoa não é liberta. Paulo fala em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O homem que escreveu esse texto de Filipenses foi um cara que perseguiu a igreja de Jesus Cristo. Foi um homem que quando Estevão estava ali sendo apedrejado, ele que estava dando o aval para que Estevão fosse apedrejado, ele recebia cartas dos principais das sinagogas para perseguir os cristãos, açoitar e até matar. E ele então sabia do que ele estava falando, que ele tinha muita coisa para se perdoar, para que então ele pudesse seguir adiante. Imagine Paulo falando: eu não sou digno. Eu, no dia que mataram lá o Estevão apedrejado, eu que dei o aval, né? A Bíblia fala que ele estava lá e
aprovando isso, dando o aval. Fala que ele estava indo para Damasco com cartas para perseguir os cristãos. Imagine se Paulo não entendesse a respeito da graça e não se perdoasse. Como seria a vida de Paulo? Você acha que Paulo teria realizado tanto de coisas que ele realizou na vida dele? Com peso, carregando um fardo de pecado? Jamais. Então, irmãos, esta noite é noite de você olhar para si mesmo, se quebrantar, se arrepender de qualquer coisa que você tenha feito contra Deus, entender que Deus já apagou tudo, que Ele não tem mais nada contra você. Hoje o ministério da reconciliação se faz presente aqui, para que você entenda que você é livre, que Deus olha para a sua vida e não vê pecado. Não importa quantos erros você cometeu, tudo foi colocado sobre Jesus Cristo. Você não pode mais continuar sofrendo por causa do pecado que você cometeu, do erro que você cometeu, porque Jesus Cristo sofreu no seu lugar, e você não tornaria vão o sacrifício de Jesus. Então se perdoe hoje, irmão. Se perdoe hoje. Às vezes a sua vida não avança por causa da sua consciência de pecado. A sua consciência de pecado pode te paralisar. Se você não entender que Deus lançou mão de todas as suas iniquidades e de todos os seus pecados, e os lançou nas profundezas do mar, e colocou uma placa escrito: é proibido pescar. Se você não entender isso, e não se levantar com uma consciência de filho, você é paralisado na sua vida, você é paralisado no seu chamado, você é paralisado no seu trabalho. Às vezes você não está produzindo por causa de uma consciência de injustiça. Quando Jesus fala em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então você se quebranta, se arrepende dos seus pecados, mas também se perdoa, esquece. Se Deus não se lembra, por que você lembra? Deus não teve amnésia, mas Ele tomou a posição de entender o que o Filho dele fez naquela cruz, e Ele não se lembra mais dos seus pecados, não se lembra mais das suas falhas. Ele não se lembra mais. Sabe, se você vai 2 vezes diante de Deus pedindo perdão por um erro cometido, Deus não sabe do que você está falando, porque Ele perdoou. Ele é fiel e justo para nos perdoar, a palavra fala. 1 João 9 fala assim: Ele é fiel e justo para perdoar. Se você for 2 vezes falar do mesmo pecado para Ele, Ele vai perguntar: do que você está falando? Não, Senhor. Entende? Na mente de Deus, irmão, você já está limpo, perdoado, justificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É até uma afronta a Deus quando você leva diante dele pecados que Ele já te perdoou. Ele te purificou. Quando nós entendemos essa consciência de justiça, meu amado irmão e minha amada irmã, aí sim é que nós vamos poder andar no poder do Espírito. É por isso, na verdade, que nós conseguimos andar em autoridade no nome de Jesus. Não por causa de nós, mas entendendo a consciência de justiça, daquilo que Deus fez, do perdão, da redenção. Isso nos dá uma consciência de filhos. Sabe, eu não vou chegar diante de Deus condenado por um erro que eu cometi no passado. Eu sei que isso vai me parar. Então por isso que eu ando poderoso mesmo no mundo. Não vou deixar o inimigo pisar na minha cabeça, não vou deixar o inimigo me chutar. Eu conheço os meus direitos, os meus privilégios. Eu tenho consciência de filho. Satanás não vai me enganar. Eu estou preparado, eu estou alicerçado na palavra de Deus, e Satanás não vai me enganar. Ele não vai dizer para mim que eu não estou perdoado. Ele não vai dizer para mim que eu não tenho direito, que eu não tenho dignidade. Ele não vai conseguir fazer isso, porque eu procuro me apresentar diante de Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Satanás, quando vem para cá, ele encontra chumbo grosso, porque eu conheço a palavra de Deus, eu conheço os meus direitos, eu conheço os meus privilégios, eu conheço quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou justiça de Deus.
A Bíblia não é uma utopia, não é um conto de fadas, não é uma história de quadrinhos. Quando ela diz que ele se fez pecado para que nele eu fosse feito justiça de Deus, então eu sou a justiça de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, a palavra dele verdadeira. Ele falou para mim, ele me contou aqui, eu li, ele disse que eu sou a justiça dele. Oh, aleluia, eu sou uma nova criatura. Ele não vê pecado em mim, ele me vê completamente limpo. Eu permaneço na presença dele sem culpa e sem condenação. Isso me traz autoridade, me traz autoridade de rei. Por isso que eu reino, Romanos 5,17, nesta vida como um rei, através de Jesus Cristo. Eu sou capaz de reinar por causa disso, meu irmão e minha irmã. Porque a palavra diz que eu sou rei, que eu sou justiça de Deus, que eu estou limpo perante os olhos do meu Pai, que Ele tratou dessa questão do pecado, Ele tratou muito bem disso, quando sacrificou o seu próprio filho no meu lugar. Então eu sou livre, eu sou reto, eu sou completamente justificado. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui. A Bíblia fala no livro de aos Coríntios, deixa eu ver se eu anotei aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 7. Do versículo 9, o versículo 9 e o 10. Diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que da nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, meus amados irmãos, nós falamos sobre a alegria do Espírito, a alegria de Deus, e isso é maravilhoso. Mas de acordo com Paulo, existe também uma tristeza segundo Deus. Amém? Paulo está falando aqui. Tem uma tristeza que é segundo Deus. E vai além, ele diz que essa tristeza segundo Deus produz. Mas a tristeza produz, essa produz. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. Percebem a sutileza de um ensino que quer nos tirar disso? Assim como a serpente enganou Eva, as vozes do engano vêm sutilmente para afastar-vos da simplicidade da palavra de Deus. Mas nós estamos aptos aqui para admoestar, estamos aptos aqui para exortar segundo a palavra de Deus, segundo a sã doutrina de Deus, e dizer para você esta noite que é muito bom quando você se alegra, a alegria do Espírito, e quando você dá os ha-ha-ha, e Deus manifesta a sua glória, o seu poder e bênçãos através do ha-ha-ha. Mas hoje à noite nós estamos aqui pregando também a respeito de uma tristeza que vai produzir um efeito poderoso na sua vida, onde você vai ter um coração quebrantado, um coração sensível, e essa tristeza segundo Deus produz um arrependimento para você que errou, ou para você que tem errado. Essa tristeza segundo Deus vai produzir um arrependimento em você para a mudança, para a transformação. Porque nós também entendemos a nossa responsabilidade de aqui ministrar a palavra de Deus, dizendo para você que se você não tem se arrependido, o seu pecado vai te encontrar.
Porque nós precisamos entender algo aqui esta noite. Existem erros que nós cometemos, deslizes. E nós sabemos que Deus ele vai nos perdoar qualquer pecado, todos os pecados, exceto aquilo que a Bíblia diz, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, o mesmo João que falou em 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, no capítulo 2 ele fala assim: aquele que nasceu de Deus, ele não vive na prática do pecado. Então existem pecados na nossa vida, irmãos, que estão impregnados, que estão grudados ali, que nós cometemos e não saímos ano após ano, não saímos daquele pecado. Isso já ficou impregnado em você. E Paulo ele fala assim que ele sente uma dor no coração, uma dor de intercessão por aquelas pessoas que pecaram e não se arrependeram. Então, se há algo na sua vida que você tem pecado e não tem se arrependido, é hora de hoje você abrir seu coração, irmão, e sentir tristeza, sim. Talvez seja uma noite para você sentir tristeza hoje à noite, sentir talvez as suas misérias da carne, que muitas vezes não tem deixado com que você tenha uma vida ativa para a obra de Deus, que tem te paralisado. E também existe perdão para você disponível, e graça para você esta noite. Mas o Espírito da graça hoje está clamando para que você se entristeça. E eu vou falar pelo Espírito aqui esta noite. Alguns de vocês talvez nem vá dormir esta noite, e uma tristeza da parte de Deus virá sobre você, e você vai ter que endireitar as coisas. Você vai ter que endireitar as coisas, porque Deus quer realizar grandes coisas na sua vida, mas muitas vezes, porque você não tem se entristecido, tem pecado e não tem se entristecido por isso. Isso tem te parado, tem parado as suas finanças, tem trazido morte para o seu relacionamento, para a sua vida, tem trazido morte para o seu ministério, para o seu trabalho. Mas é noite de graça aqui, é noite de perdão, não de condenação. Então, da parte de Deus, eu profetizo sobre a sua vida. Você vai perder o sono, meu irmão, minha irmã. Você vai perder o sono, meu camarada, porque Deus te ama, porque Deus está atrás de você. Ele está buscando a sua vida, e Ele sabe que você pode estar caminhando por um caminho onde há um abismo ali na frente, e Ele está te procurando esta noite. E talvez você vai perder o sono, talvez uma tristeza vinda de Deus virá sobre você esta noite. Mas isto é salvação, isso é cura, isso é libertação, e Deus está salvando a sua vida esta noite. Fica de pé agora. A Bíblia declara que no dia que nós estivermos diante de Deus, diante do tribunal Bema, que é o tribunal de Cristo, o Senhor Jesus Cristo, Ele julgará as nossas obras. Nós não estaremos, nós que somos salvos, não estaremos diante do tribunal, do grande trono branco, o trono de Deus, mas nós nos apresentaremos diante do tribunal de Cristo para ser julgados por nossas obras e para receber os nossos galardões. E a Bíblia declara que aquela pessoa que andou na terra e não tratou alguma área da sua vida, naquele dia todos os seus atos, até mesmo aqueles que parecem ser atos bonitos, serão revelados diante do fogo. Atos que você muitas vezes fez para as pessoas lá embaixo, pareciam coisas do Espírito, coisas boas, mas na verdade você estava ali com orgulho no seu coração, talvez querendo se aparecer. A Bíblia fala assim que o dia a declarará, e as suas obras serão queimadas, e só permanecerão diante do Senhor aquelas obras que foram obras de fé, obras do Espírito, aquelas que são ouro,
pedras preciosas, mas aquilo que era palha ou madeira vai ser queimado, e você será exposto ali diante do Senhor e sofrerá detrimento no seu galardão. Por isso, o dia que se chama hoje é o tempo que você tem aqui na terra para se purificar de todas essas obras da carne. Sabe, a oração em línguas é uma das coisas que vai ajudar você a se purificar de coisas que se prendem na sua vida que você não tem conseguido largar. Mas você precisa entender que é hoje, que é nesse mundo, nessa terra, a possibilidade de você se livrar de tudo isso e queimar através da oração em línguas, do jejum, da comunhão com Deus, queimar essas obras aqui, para que quando você chegar diante do tribunal Bema, o tribunal de Cristo, você não seja exposto ali. Enquanto há fôlego de vida, há oportunidade de você se purificar e se guardar em Deus, orando no Espírito Santo. A oração vai trazendo à tona aquelas obras da carne que te paralisam. A oração em língua vai trazendo à tona todos os pecados que se prendem sobre você e não deixa com que você corra a sua carreira. E você orando em línguas, adicionando o jejum, você vai matando essas obras da carne, você vai largando tudo isso e vai queimando. Precisa ser queimado aqui, meu irmão, minha irmã. Aqui é a oportunidade, nessa terra, enquanto você está respirando. Não deixe para que você seja envergonhado naquele dia. Trate-se, arrependa-se, entristeça-se por pecar, por errar contra Deus, e se coloque diante do Senhor. Enquanto eles vão estar ministrando essa música aqui, você pode orar no seu lugar. Fale com Deus, abra o seu coração diante do Senhor, converse com o seu Pai. Ele está pronto para te perdoar, Ele está pronto para te mudar, Ele está pronto para te livrar de todas as amarras que tem te prendido. Enquanto eles louvam, o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração. Ore em línguas, ore em português, mas fale com Deus. Todos vocês, sem exceção, fale com Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, levanta suas mãos e cante. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo.
sara minha alma, Ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Obrigado, Deus, por tão grande perdão. Obrigado por tão grande sacrifício feito naquela cruz por nós. Oh, quanta dignidade isso trouxe para nós. Quanta segurança, quanta paz. Ah, como teu povo é abençoado, Pai. Que grande paz sente o teu povo, Pai. Porque o Senhor nos reconciliou contigo. O Senhor nos tornou uma nova criatura. O Senhor nos tornou a sua justiça. E os nossos corações são gratos esta noite por isso, Pai. Ah, Pai, eu sei que o teu povo está livre aqui hoje, Pai. E o seu povo vai voltar para casa hoje aqui livre, com uma consciência de justiça, pois toda consciência de culpa e de condenação foi tirada. Todo fardo foi tirado, Pai. E o seu povo voltará para casa hoje livre, livre, com consciência de filho. E eles vão produzir muito mais para o teu reino, Pai. No nome poderoso de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. E amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vocês foram abençoados? Que palavra poderosa. Amém. E aproveitando essa ministração, eu gostaria de indicar um livro para vocês que fala exatamente sobre isso, sobre os enganos dos últimos dias, para nós não sermos enganados, amém? É de um grande mestre chamado Rick Renner. Além de ser mestre da palavra de Deus, é mestre no grego, como manter a cabeça no lugar neste mundo louco.